Valdeci, que sempre participava aqui do programa da gente, parece que o homem agora é torcedor do Icasa, parece que largou o Ceará. Rapaz, Ceará e Catuense da Bahia. Catuense teve a década de 90, fez um timezinho bem arrumadinho e andou fazendo umas raivas, gente. Tinha um meio de campo lá chamado Rivelino, camisa 10, que jogava muito. Não sei se tu lembra disso. E a Catuense estava dando de 1-0 no Ceará do PV. E o Ceará tinha um lateral direito, que eu não me recordo o nome, foi bater um escanteio. O cara bateu tão mal. E eu estava atrás do gol, com o radinho do papai na mão, o radinho que eu tinha levado para o estádio. E fiquei tão puto que peguei o radinho e joguei dentro do gramado, do PV. Rapaz, e o radinho caiu no chão e foi quicando. E ficou perto do soldado lá, o soldado com o cachorro segurando. Aí eu, meu Deus do céu, rádio do papai. Aí desci, e disse, ô, seu soldado. E o jogo rolando, né? Seu soldado, vai pegar esse radinho aí pra mim. O cara disse assim, que porra é essa? Que rádio você jogou aqui e tal e tal. Ô, rapaz, esse rádio é porque meu pai é militar, assim, que nem o senhor, uma relíquia. Rapaz, eu trouxe esse rádio aqui, com raiva eu joguei. Rapaz, foi você que jogou o rádio? Foi, pai. Me perdoe, rapaz. Esse rádio é do papai é militar também. Quem é seu pai? Eu peguei e disse, é fulano de tal. Ó, rapaz, eu sei quem é, seu pai é gente boa. Ó, vou lhe dar o rádio, mas não jogue mais não, senão você vai preso. Aí, tu contou a história do Valdeci. Valdeci foi a dentadura, tirou e jogou. Estavam atrás dele para devolver a dentadura, tu acredita? Ele não quis mais, não. Tem uma história também do Paulo César, lateral esquerdo, que foi dar um cruzamento e na hora de dar o cruzamento mordeu tanta língua que a dentadura pulou fora. E ele não percebeu. Voltou correndo, jogando, e aí depois ficou dentro do campo procurando a dentadura lá, na linha de fundo. Muita história, cara, para contar. Selmo, Ceará joga amanhã contra Ponte Preta 13º colocado, Ceará 10º colocado, certo? A gente não pode também deixar de falar de campo, né? Apesar de ter um problema maior, que é o extracampo, né? Que influi muito no campo. Mas o campeonato continua. E eu lamento, assim, pela situação que o Ceará está hoje, porque em outro contexto, isso aí seria ótimo, que foi a partida que o Ceará fez contra o Vitória. Para mim, o Ceará fez uma das melhores partidas, mesmo sendo uma coisa contraditória, porque o Ceará perdeu o jogo, mas o Ceará jogou muito bem, inclusive teve mais chances, dominou a partida, mas foi feito a melhor partida fora de casa, né, Carlos? Eu acho que fez a melhor partida fora de casa, eu acho. Foi feito um pênalti infantil, né, que também o Vitória só fez aquilo ali. E aí, futebol é isso, não perdoa não. Se o cara não for competente, meu irmão, vai... Um erro pode custar caro, né? Pode custar caro. E aí, se fosse assim, num contexto de um começo de campeonato, o Ceará jogando aquela bola ali, eu estava esperançoso do Ceará estar lá brigando no G4. Olha só o contexto, né? E com essas contratações aí que o Ceará fechou. Mesmo a gente sabendo que ainda tem peças que seriam interessantes era ter contratado para a posição, como mais zagueiro e mais laterais, né? Um lateral ali e um meia, outro meia, né? Que o Ceará não trouxe, né? Enfim. Então, assim, amanhã o Ceará joga e aí a gente espera que o Guto não invente muito, coloque pelo menos aquele jogo, aquele time com o Jean Carlos, não me invente Chay, porque o Jean Carlos é um jogador que não tem, até agora não teve regularidade. Vamos esperar que amanhã ele mantenha o futebol, porque ele fez a melhor partida dele pelo Ceará. Se apresentou, fez lançamento, que marcou e não se escondeu da partida. Eu vi um Jean Carlos diferente, querendo jogar bola no jogo contra o Vitória. E a gente viu um Saulo, infelizmente não aproveitaram o potencial que o Saulo tem, que é a explosão, porque o Saulo primeiro estava bem marcado. O segundo, o Guto não preparou um esquema para o Saulo ficar de frente, porque é diferente, Selmo, você receber a bola na profundidade, no 1 contra 1, do que receber a bola como o Eric recebe, sempre de costa para o ataque, com 2 marcadores, que ele vai ter que girar, fazer o drible, para poder abrir espaço. É mais complicado. Então, o Guto tinha que ter preparado, e espero que tenha preparado um esquema, tanto para o Saulo, para um lado, como para o Eric, ou então o Barleta, que eu acho que o Ceará deveria já entrar com o Barleta logo, porque o Eric
tá sem foco, infelizmente, a verdade tem que ser dita, é o nosso artilheiro no ano, é o cara com mais assistência no ano, mas infelizmente não entra, não vai, ele tá evitando, Selma, 1 contra 1, ele tá com medo das faltas, ele tá evitando. O que ele tem de melhor, que é 1 contra 1, ele não tá fazendo, ele tá pegando a bola, ciscando e cruzando, se livrando da bola. E a gente precisa mais do que isso para construir a jogada. Precisa alguém que parta no 1 contra 1, que abre espaço, exatamente quando a defesa é fechada, tem que ter, porque um jogador driblador para jogar com um time fechado é bom, porque ele já passa ali por 2, 3, já abre espaço para quem vai junto com ele, para ele dar assistência. E isso no Ceará, a gente espera que o Barleta saia jogando. O melhor centroavante que o Ceará tem hoje, sem dúvida, é o Bissoli. Para mim é um cara que, infelizmente, pegou o Ceará numa má fase de não ter tanta chance, porque quando o time apresenta, joga uma partida e tem 23 chances de gols, é uma coisa, né? Para dizer, porra, o time teve 23 chances de gol, o cara não fez um gol, porra, é foda. Mas o Ceará é 3, 4, 5 e olhe lá. E aí você querer demais, né? Que o centroavante aproveite. E nem essa chance eu não vejo claramente pro nosso centroavante. Eu não vejo o centroavante ficando de cara pro gol, porque o time não constrói nada, isso é fato. Eu não vejo o time construir. Já no jogo contra o Vitória, mesmo o Ceará sendo um time reativo, né? E também fazendo marcação alta em alguns momentos da partida, que eu achei interessante, o Ceará foi criando algumas oportunidades e foram perdendo, né? Infelizmente perdeu algumas oportunidades. Mas espero que o Guto, né, tenha trabalhado e o Ceará não precisa mais ser meio termo, ou é calça de veludo, como diz o meu avô, ou bunda de fora, porque não tem mais meio termo. Empate não é mais resultado para o Ceará, nem fora, nem dentro de casa, nem fora, nem mesmo contra o líder da competição, empate não serve, tem que ser ganhar ou ganhar ou ganhar. O que é que você tem a dizer, Selmo, sobre o jogo, do jogo contra o Vitória e esse jogo agora contra a Ponte, meu amigo? Olha, eu vou te ser bem sincero, contra o Vitória, o Ceará fez, sem dúvida nenhuma, o melhor jogo dele fora de casa. Talvez até a melhor partida do campeonato, eu acho que o Ceará fez contra o Vitória. Mas é aquela história que a gente fala, que a bola pune, né? A bola pune, a administração pune também. Porque o que acontece nesse meio tempo todo? O Ceará tinha tudo para ter saído com os 3 pontos. Os erros são muitos erros. Isso acaba refletindo. O jogador, quando está em campo, ele sabe o que pode acontecer. Ele sabe muito bem disso, né? Agora, vida passada, águas passadas não movem moinho, já diz a Fátima Leão e o Zezé de Camargo da música, que gravaram em 1991. Vamos pensar no time da Ponte Preta. Eu entraria com o Barleta. Vou lhe explicar por quê. Além da vontade que o Barleta está de acertar, tem um detalhe muito grande que a gente tem que analisar. O Eric amanhã vai estar numa pressão muito grande. Isso. Sabe? O Eric, além do peso de resolver, o Eric vai errar um passe, a torcida vai vaiar. Sabe? Eu acho que o clima amanhã não é o clima propício para o Eric, não. Se querem poupar o Eric para ele voltar bem, né? Se é que volta, porque se o Barleta arrebenta, ele vai ser banco do Barleta o resto do campeonato, né? Eu acho que amanhã eu não colocaria, é uma temeridade colocar o Eric para jogar amanhã. Eu, sinceramente, não arriscaria, não. Eu colocaria o ataque, o Barleta, o Bissoli e o Saulo. Isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, se o Giancarlo amanhã for para o banco, eu também não vou me admirar, não vou me assustar. Porque a gente tem visto isso, né? O jogador entra, arrebenta e no outro jogo está no banco. Né? O Zé Ricardo é prova disso. Né? Até hoje eu não sei por que o Zé Ricardo não é titular no Ceará. Um volante moderno, um volante que marca, que tem boa saída de bola. Né? O Ceará às vezes fica preso ali, os volantes pegam a bola. Verdade. E joga para o zagueiro, e joga de lado, e jogar diagonal na vertical, que é bom, nada. Então, o que acontece? Nós tínhamos que ter um meio de campo, um cara mais pegador, né? E eu, sinceramente, o meu meio de campo ali, titular, seria
O Kaique, mais pegador, o Zé Ricardo e o Giancarlo. Perfeito. Eu acho que o Giancarlo não é meia para o Ceará, tá? Isso fica bem claro, eu já venho dizendo isso há muito tempo. Agora, vamos lá, dá César o que é de César. Aquela bola que ele jogou contra o Vitória, ele se candidata sim a ser titular do Ceará nessa Série B. Tomara que não me venha amanhã com o Chay, né? Tomara que o Chay pegue o caminho das Índias e vá tomar o Chay, né? Lá com as Índias lá no caminho das Índias, né? Porque, sinceramente, cara, Chay é dose de leão. Breno, Chay e William Maranhão é triste. É broxante até assistir o jogo. Sabe? Dá vontade nem de ligar a TV para assistir. Porque eu não vou para o jogo, né? Eu já disse torcedor do Ceará, não me espere me ver no Castelão, só se for num momento assim, sabe, o Ceará voltar para a primeira divisão, aí a gente honrar voltando com o sócio torcedor e brincando lá com os filhos, com a família, que eu gosto muito de ir com a galera. Eu não me vejo assistindo o jogo do Ceará na Série A, na Série B, nem para ele subir. Ele disputando para subir, eu não me vejo. Entendeu? Pela raiva que eu tô de tudo que tem acontecido com o Ceará, é algo assim que a gente ama igual um ente querido, e que de repente começa a dar tudo errado, e a gente sabe que os erros são erros assim bem possíveis de serem evitados, mas são erros que a gente não consegue controlar porque foge do controle da gente, e quem tem o poder de controlar não quer ou não sabe fazer. Então é muito difícil. Eu repetiria amanhã o time que jogou contra o Vitória, né? Eu só mudaria, na verdade, os dois volantes. Eu entraria com o Kaique, entraria com o Zé Ricardo para a gente ter mais saída de bola. Principalmente se o Eric for jogar, né? Se o Eric for jogar, eu acho que o Zé Ricardo ajuda muito ali pela direita na saída de bola e passagem do Varley. Se não, eu acho que é temeroso. Mas pouparia o Eric amanhã de uma grande vaia no Castelão. Se as coisas não darem bem, a tendência é essa, viu, Carlos? É, bem observado, viu, Selmo? Realmente a pressão em cima do Eric, ela está muito grande, né? Eu acho que o Guto tem que ter a sensibilidade de saber que o Barleta entrou bem, que poderia apostar aí no Barleta, né? Que foi um jogador que é um ativo do clube. O Barleta, Sim. O Eric já não é mais. O Eric já não é mais. Então, você tem um ativo do clube, deixa na reserva para um jogador que está com a cabeça pensando no São Paulo, é brincadeira, né, cara? E digo mais, é uma cobrança enorme e é uma cobrança legítima. Legítima. Porque faz tempo que o Eric não bate a perna para dividir uma bola. Verdade. Tá bem visível isso aí. Né? Faz tempo que a gente não vê o Eric partir para cima, sabe? É aquele joguinho, é o que eu falo, ele cumpre a formalidade, entrar em campo. Tá? Ele não divide mais uma bola, ele tem pecado muito, e nós temos perdido aí pontos bestas aí, entendeu?